Ernesto Geisel foi um importante líder político brasileiro, que desempenhou um papel significativo na história do Brasil, principalmente durante o período do regime militar no país. Ele foi o quarto presidente do regime militar, ocupando o cargo de 1974 a 1979. Ernesto Geisel nasceu em Bento Gonçalves, no Rio Grande do Sul, em 3 de agosto de 1907. Ele era filho de Guilherme Augusto Geisel, um imigrante alemão, que chegou ao Brasil em 1883, e de Lida Beckmann, uma brasileira filha de alemães. A família Geisel era de origem alemã e vivia em uma região onde predominavam os imigrantes italianos. O jovem Geisel cresceu falando o alemão em casa e o português na escola. Ele recebeu uma educação rigorosa e disciplinada de seus pais, que valorizavam o trabalho e o estudo. Como a maioria dos militares de carreira do Rio Grande do Sul, ele ingressou no Colégio Militar de Porto Alegre, porém durante sua inscrição, ele precisou alterar sua data de nascimento para 1908 para poder ser aceito. Como um estudante promissor, ele se formou como o primeiro de sua turma em 1924. Em seguida, aos 17 anos, ele seguiu para o Rio de Janeiro, onde cursou a Escola Militar do Realengo, se formando aspirante oficial da Arma de Artilharia em 1928. Como ocorreu anteriormente, ele novamente se forma como o primeiro da turma. Agora como um oficial do Exército, Ernesto Geisel inicia sua carreira militar, servindo em diversas unidades do Exército pelo Brasil. Como muitos jovens militares de sua época, ele participou da Revolução de 1930, que resultou na queda do governo civil de Washington Luiz e levando Getúlio Vargas ao poder. Durante o governo Vargas, muitos dos tenentes da Revolução passaram a ocupar cargos políticos, e Geisel foi um deles. Ele desempenhou funções de secretário de Fazenda da Paraíba e foi nomeado secretário do Interior do Rio Grande do Norte e depois secretário da Fazenda, Agricultura e Obras Públicas da Paraíba. Já com uma certa estabilidade nas Forças Armadas, ele se casa com Lucy Marcos, com quem teve 2 filhos. Em 1934, ele retornou ao Rio de Janeiro, onde fez cursos de aperfeiçoamento militar e lecionou na Escola Militar do Realengo. Em 1942, Geisel foi promovido a major e integrou a Comissão Brasileira, que negociou a entrada do Brasil na Segunda Guerra Mundial. Como muitos oficiais do alto escalão das Forças Armadas, ele era membro do Grupo Sorbonne. Os membros deste grupo estiveram profundamente envolvidos na Escola Superior de Guerra, tal como Castelo Branco e Costa e Silva. Em 1941, ele foi enviado para os Estados Unidos, onde fez cursos de especialização em engenharia militar. Ele retornou ao Brasil em 1942 e foi designado para a Comissão de Defesa Nacional. Geisel continuou subindo na hierarquia do Exército Brasileiro, sendo promovido a coronel, e assumiu o comando do 1º Grupo de Artilharia Antiaérea no Rio de Janeiro, chegando ao posto de general de brigada, e foi nomeado chefe da Casa Militar do presidente em exercício, Ranieri Mazzilli. Em 1945, Geisel participou da deposição de Vargas, que havia perdido o apoio dos militares. Ele foi um dos oficiais que cercaram o Palácio do Catete e exigiram a renúncia do presidente. Ele também foi um dos signatários do manifesto que anunciou o fim do Estado Novo e a convocação de eleições. Geisel também foi um dos articuladores do golpe de 1964, que derrubou João Goulart e iniciou o regime militar. Ao assumir a presidência, Castelo Branco o nomeia como chefe da Casa Militar, cargo que exerceu até os últimos meses desse governo. Ele foi promovido a general de exército em 1966 e nomeado ministro do Superior Tribunal Militar em 1967. Durante o governo Costa e Silva, Geisel assumiu a presidência da Petrobras, onde ficou até 1973. Nesse período, ele ampliou a produção nacional de petróleo e incentivou a pesquisa e o desenvolvimento tecnológico na área energética. Ele também apoiou a criação da Eletrobras e da Nuclebras. Em 1973, Ernesto Geisel é escolhido pelo presidente Médici como candidato à presidência da República pela Aliança Renovadora Nacional, partido governista.
Ele teve como vice Adalberto Pereira dos Santos e venceu as eleições indiretas, realizadas pelo Congresso Nacional em janeiro de 1974. Ele assumiu o cargo em 15 de março de 1974, sendo o quarto presidente do regime militar brasileiro. Mesmo fazendo parte da chamada linha dura do Exército, foi a partir de sua presidência que inicia um processo gradual e controlado de abertura política, que visava a redemocratização do país. Uma das características mais notáveis de seu governo foi a política de distensão lenta e gradual. Ele reconheceu a necessidade de moderar a repressão política e permitir uma maior participação da sociedade civil, como uma resposta à crescente pressão interna e externa, por abertura democrática. Isso resultou na revogação do Ato Institucional número 5 em 1978, que havia concedido poderes extraordinários ao regime militar. Esse processo de abertura já era algo desejado por muitas entidades da sociedade civil organizada, que incluía entidades como a Ordem dos Advogados do Brasil, a Associação Brasileira de Imprensa, a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, entre outras. Na esfera econômica, Geisel enfrentou desafios como a inflação crescente e as pressões da crise global do petróleo. Ele buscou estabilizar a economia e promover o desenvolvimento industrial, através de um programa de abertura econômica, atraindo investimentos estrangeiros e modernizando setores-chave. Geisel também empreendeu ações importantes no campo das relações internacionais. Seu governo buscou uma política externa mais pragmática, buscando equilibrar alianças com potências globais, como os Estados Unidos e a União Soviética. Ele também lidou com questões de fronteira com os países vizinhos, incluindo a demarcação da fronteira entre o Brasil e o Paraguai. Apesar das medidas de abertura e modernização, o governo Geisel também continuou a enfrentar denúncias de violações dos direitos humanos por parte de agentes do Estado. Essa persistente repressão política gerou críticas tanto internas quanto externas. Ernesto Geisel deixou a presidência em 15 de março de 1979, sendo sucedido por João Figueiredo, seu escolhido para dar continuidade à abertura política. Após deixar a presidência, ele continuou atuando por algum tempo na vida política e empresarial. Após entregar o cargo a seu sucessor, Geisel continuou a participar da vida pública, como presidente da Norquisa, empresa petroquímica que tinha como sócia a Petrobras. Nessa função, ele defendeu os interesses nacionais na área de energia e criticou o acordo nuclear firmado entre o Brasil e os Estados Unidos em 1980. Geisel também manteve sua influência no meio militar, apoiando a candidatura de Tancredo Neves à presidência da República em 1985, contra o candidato oficial do regime, Paulo Maluf. Sua posição foi decisiva para garantir o apoio de setores das Forças Armadas ao candidato oposicionista, que venceu as eleições indiretas no colégio eleitoral. Já com uma idade avançada e uma saúde não tão boa, Geisel passou seus anos finais no Rio de Janeiro, onde tinha um apartamento junto com sua mulher. O casal também tinha o costume de frequentar uma propriedade em Teresópolis, chamada de Sítio dos Cinamomos. Durante seu último ano, o ex-presidente foi constantemente internado. Por causa de sua saúde frágil, ele vinha lutando contra um câncer. Devido à doença, Geisel renunciou à presidência do Conselho de Administração da Norquisa e arcou dos próprios bolsos o tratamento. Ele passou seus dias finais, internado na Clínica São Vicente, onde recebeu todos os cuidados necessários para diminuir o sofrimento que sua doença estava lhe causando. Ernesto Geisel faleceu em 12 de setembro de 1996, aos 88 anos, em decorrência de um câncer generalizado. Ele foi sepultado no cemitério São João Batista, no Rio de Janeiro, com honras militares. Sua morte foi lamentada por diversos políticos e personalidades, que reconheceram seu papel na história do Brasil. Muito obrigada por assistir o vídeo até aqui. Se você gostou do conteúdo, não se esqueça de curtir. Isso ajuda muito o canal a crescer e a alcançar mais pessoas. Deixe também um comentário com a sua opinião, sugestões ou dúvidas. Adoro ler a interação de vocês. Não se esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações para não perder os próximos vídeos. Até a próxima! Entering the holiday party, we
chat with the crew.